Olá, queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador esteja com todos vocês. Agradeço pela presença e faremos a correção dos exercícios da página 85. Exercício 1. Os átomos têm moléculas com cargas elétricas positivas e negativas. Sendo assim, por que se diz que eles são eletricamente neutros? Porque eles têm o mesmo número de prótons, positivo, e de elétrons, que é negativo. Exercício 2. Para responder as questões abaixo, considere a seguinte afirmação: os elétrons podem escapar da eletrosfera e ser atraídos por outros átomos. O que acontece com um átomo que ganha elétrons? O átomo que ganha elétrons, ele fica com mais elétrons do que prótons, carregados com carga elétrica negativa. P. O que ocorre com um átomo que perde elétrons? O átomo que perde elétrons, ele fica com mais prótons do que elétrons, carregado de carga elétrica positiva. C. O que são íons? São átomos eletricamente carregados, isto é, que ganharam ou perderam elétrons. D. O que são ligações iônicas? Ligações iônicas são ligações que ocorrem entre íons pela atração de íons de cargas contrárias. 3. O que são ligações covalentes? São ligações entre átomos por meio do compartilhamento de elétrons. Os átomos que compartilham elétrons ficam unidos formando moléculas. Exercício 4. Como são representadas as moléculas? As moléculas são representadas por fórmulas, que informam os tipos de átomos presentes e também a sua proporção em cada caso. Exercício 5. O cloreto de sódio, NaCl, que é o sal de cozinha, resulta da união de íons de sódio, Na+, com um cloro, Cl-. Qual a sua fórmula? NaCl ou Cl-Na? E justifique. A fórmula correta é NaCl. Devido à convenção, o íon positivo é escrito em primeiro lugar. Exercício 6. Circule a maneira correta de escrever as fórmulas das substâncias abaixo. A. Água. OH2 ou H2O. Circulando H2O. B. Cloreto de sódio. Cl2Ca ou CaCl2, circulando CaCl2. Letra C. Iodeto de magnésio. Mg2 ou I2Mg. Mg2, circulando. Exercício 7. Quais as diferenças entre O2 e O-? O2 é uma fórmula e representa a molécula da substância simples que é o oxigênio, formada por dois átomos de oxigênio. O O-, representa um íon de oxigênio que ganhou 2 elétrons. Exercício 8. Um mesmo elemento pode formar um composto iônico com outro elemento e um composto covalente com um terceiro elemento. Exemplifique. Sim, o oxigênio, por exemplo, pode realizar ligação covalente e ligação iônica. Exercício 9. Quantos átomos de cada molécula existem nas fórmulas abaixo? MgCl2. Nós temos um átomo de Mg e 2 átomos de Cl. Letra B. Ca e 2. Nós temos um átomo de Ca e 2 átomos de I. Letra C. FeSO4. Nós temos um átomo de Fe, um átomo de S e 4 átomos de O. Letra D. Fe2O3. Nós temos 2 átomos de Fe e 3 átomos de O. E. Al2, entre parênteses, SO4, fechando parênteses, 3.
nós temos 2 átomos de Al, 3 de S e 12 átomos de O. Finalizamos aqui a correção dos exercícios da página 85. Portanto, solicito gentilmente que vocês estejam com o livro didático na página 86. Nós temos ali na página 86 símbolos e fórmulas. Percebam que nós temos 3 fórmulas ou 3 tipos de fórmula. A primeira sugerida é a molecular. A fórmula molecular, ela indica o tipo de elemento químico presente e a quantidade de átomos. Exemplo, H2O, água. Temos também a iônica, própria para as substâncias iônicas, que indica o grupamento iônico. Exemplo, Na+Cl-, é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Temos também a eletrônica, que representa os elétrons dos átomos que estão ligados. E a estrutural, que refere-se à estrutura de moléculas. Também podemos dizer o seguinte, quanto às reações químicas, na página 86. Diariamente, presenciamos uma série de transformações da matéria. Quando nós nos referimos a essas transformações ou a esses fenômenos químicos, nós estamos indicando a ocorrência das reações químicas ou do que nós chamamos de transformações químicas, que são maneiras diferentes de expressarmos a mesma coisa, podendo ser consideradas, então, sinônimos. Então, nas reações químicas, nós podemos ter uma reação química de simples troca, que são as reações conhecidas por substituição ou deslocamento, ocorrem quando uma substância simples reage com uma substância composta, formando uma outra substância simples e uma outra substância composta. Temos também, na página 88, a reação de combinação, de adição e síntese. As reações de síntese, de adição ou combinação são aquelas em que uma única substância ela é obtida a partir de outras 2 substâncias. Na página 89, nós temos a reação de análise ou decomposição. E sabemos que algumas reações que vocês já conhecem podem ser repetidas, graças à ampliação de tudo aquilo que foi visualizado, estudado. É possível observarmos detalhes dessa visão, dessas ocorrências. A reação de decomposição ou de análise é o inverso da reação de síntese ou de composição. Ela acontece quando, a partir de uma substância composta, outras substâncias são obtidas. Nem toda reação de síntese pode ser invertida mediante uma reação de análise. E temos também a reação de balanceamento das equações químicas. Ou seja, a equação química corresponde à representação de uma reação química. Por isso, sempre precisamos verificar se o número de átomos de cada elemento é o mesmo em ambos os lados da equação. Quando ela apresenta o mesmo número de elementos de 2 lados, dizemos que a reação ela está balanceada. Ao balancear uma equação, lembramos que a fórmula da molécula não pode ser modificada. Caso isso aconteça, ela representará uma outra substância. Também temos a reação de dupla troca ou permutação, que são as reações que ocorrem quando 2 substâncias compostas fazem uma troca, resultando na formação de 2 novas substâncias compostas. Então, percebam que nós estamos analisando, verificando as reações químicas. Portanto, não podemos deixar de dizer que a massa molecular, sabemos que a massa molecular, a massa atômica dos átomos, podem ser calculadas. Isto é, a massa da molécula de uma determinada substância. Por isso, analisamos a tabela periódica e os elementos químicos da tabela periódica, que são indicados pelo número de massa
atômica. Somando a massa atômica dos átomos que formam a molécula, descobrimos a sua massa molecular. Portanto, a massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos que compõem as moléculas de uma substância. Finalizamos aqui, meus queridos, então, a correção dos exercícios do livro de Ciências da Natureza com ênfase em Química. Eu agradeço a presença de vocês, a participação de vocês, que o nosso Deus Todo-Poderoso esteja protegendo a todos e até a próxima aula. Um beijo no seu coração.